Boa tarde, Marcelo. Oi, Bom dia. Vanessa, boa Bom tarde. dia. Eu, Bom dia ou boa tarde, né? Sim, meio-dia e 15 para quem almoçou já é boa tarde. Para a gente, acho que é bom dia ainda, né? é isso aí. O pessoal que está no campo almoça mais cedo, né, Vanessa? Não tem jeito, né? Sim. Muito bom. Bom, por aqui tá tudo certo. Ah, não estou te ouvindo, só um minuto. Tá me ouvindo? Tá tudo bem? Tudo certo? Tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo, só um minutinho, peraí. Vamos ver aqui. Você está me ouvindo? Tô, perfeito. Ah, legal, vamos que vamos então. Parece que está tudo 100% aqui. Estava contando para a Vanessa, né, que o Ricardo, meu filho, é meu assistente de tecnologia, né, Vanessa? É isso aí. Então, A gente tem que ter um assistente, né? Senão não funciona. só que na pandemia ele me ajudava e agora ele está na escola, né? Então, também tivemos que aprender aí para conseguir fazer as coisas funcionar tudo certinho, né? Com certeza, Marcelo, com certeza. Acho que, assim como o nosso papo de hoje, a gente tem que aprender, né? A gente tem que estar sempre aprendendo, sempre em evolução, sempre buscando coisas novas, porque a gente precisa, com a velocidade que as coisas se encontram, a gente precisa estar sempre rápido, né? A gente precisa estar numa velocidade acima do que foi indicado para a gente no passado, né? Então a gente tem que estar meio acelerado mesmo com as coisas, né? Porque antes era suficiente, né, Vanessa? A gente achava que né, fazer duas coisas ao mesmo tempo, enfim, algumas coisas que funcionava antes, agora não tem jeito mais, né? Não funciona, Exatamente. simplesmente não funciona mais, né? Com certeza, Marcelo. Muito legal. Bom, vamos começar então. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Eu sou Marcelo Souza e hoje eu estou aqui com a Vanessa Pilon Borges. Vamos bater um papo com ela. E nesse programa nós discutimos estratégias de como aumentar o lucro nos confinamentos em até 50%. Então eu vou apresentar a Vanessa. A Vanessa é zootecnista, a Vanessa é apaixonada pelo que faz. Hoje está à frente da Socil, uma das lideranças comerciais técnicas aí dentro da Socil, e sempre teve muito junto com a gente no campo, levando solução. Vanessa, conta um pouquinho para a gente da sua história, como você chegou até aqui, enfim, para todo mundo que está assistindo a gente e também para todo mundo que vai acessar esse conteúdo depois, dentro do nosso programa, e que eventualmente pode nos conhecer pessoalmente. Eu acho muito importante. Conta um pouco para a gente da sua história, Vanessa. Bom, gente, boa tarde, Marcelo. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Sempre um prazer falar com você, porque as nossas ideias sempre batem, né? A gente tem muitas discussões e eu fico muito agradecida pelo convite, né? Desde pequena, eu já sabia o que eu queria fazer quando eu crescesse, né? Só mudei um pouquinho a profissão, porque eu falava que eu queria ser veterinária, mas eu fui pro lado da produção animal, porque eu não tinha muita habilidade com a parte da veterinária, né? Eu gostava mais da parte de manejo, nutrição, genética, ao longo da minha história. E eu percebi que zootecnia era o curso que eu gostaria de fazer, né? E fiz. O meu avô, ele sempre foi do agro, né? Então, por isso, a minha paixão desde pequena pela vaca, pelo boi, né? Só que eu falava que eu não queria fazer o que ele fazia, né? Que era tirar leite. Né? Então, eu falava, vô, eu não quero fazer o que você faz, porque é muito sofrido. Mas, no fim, durante a minha trajetória, tudo o que eu fazia era focado para o gado de leite. Né? Quando eu vim trabalhar numa empresa regional de nutrição animal, o foco era gado de corte, que é a nossa região de Bauru. Então, Bauru é predominantemente, né, Bauru, Marília, região aqui, Só um especializando minutinho, a gente mais. perdeu um pouquinho o contato com a Vanessa, já estamos retomando. Opa, o Voltou, pode falar. Marcelo, voltou. E eu acabei focando em gado de corte por conta da região. Né? E Vamos ver se a gente consegue restabelecer a conexão aqui. Parece que a gente perdeu momentaneamente a conexão com a Vanessa. Perdemos momentaneamente a conexão com a Vanessa. Já estou chamando ela aqui de novo. Ela estava contando a história dela, estava dizendo, né, que quando ela chegou em Bauru, devido ao grande número de propriedades com gado de corte, a gente sabe que essa região aqui realmente é bem focada no corte, né? Isso levou a Vanessa a trabalhar também com corte. Então, eu estou só aguardando ela entrar novamente aqui, para ela continuar contando um pouco dessa história dela para a gente evoluir na nossa conversa de hoje. Vamos lá, vamos chamar a Vanessa aqui. Vamos ver como é que está a conexão dela. Espera só um pouquinho, deixa eu ver. Acho que a Vanessa perdeu um pouco a conexão. Vamos lá. Hoje em dia a gente também tem congestionamento de dados na internet, né? Então, estou olhando aqui, chamando a Vanessa aqui novamente. Enquanto isso, para quem está aqui com a gente, ela está tentando entrar, nós estamos tendo um probleminha, provavelmente lá na região de Marília. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver.
Acho que agora sim, Vanessa entrou novamente, vamos lá. Oscilação de sinal, é isso aí. Pessoal, a gente está com um probleminha com oscilação de internet lá em Marília. Estamos aguardando aí o restabelecimento da comunicação da Vanessa. Enquanto isso, eu gostaria de colocar aqui algumas coisas que a gente vai até voltar a falar depois, né? Mas enquanto a gente espera, né? Por que a gente resolveu fazer essa live hoje? Toda vez que a gente chama a Vanessa para conversar com a gente, é sempre muito bom, a gente sempre troca bastante ideia. Por que a gente resolveu fazer essa live hoje? Porque a gente percebe que quando tem uma variação importante, por exemplo, no cenário da pecuária, a maior parte de quem trabalha com engorda, né, principalmente quem está aí na terminação, no confinamento, acaba sofrendo um pouco mais, porque já está com o boi pronto, ele já está com o boi praticamente pronto, ou já está com os alimentos comprados, e muitas vezes não tem um mecanismo para garantir a margem no momento da venda desses animais, né? Quem trabalha sem antecipação, sem prever os cenários. Então a gente precisou entrar nesse tema bem importante, e eu vou, mais uma vez aqui, tentar a nova conexão novamente, através da live aqui com ela. Vamos ver. Acho que ela não está conseguindo. Vanessa, está por aí? Parece que agora deu certo aqui. Parece que agora foi. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê! Agora sim. Como nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, né? Muitas vezes a gente enfrenta essas oscilações de sinal aqui. Sumiu. Opa, agora voltou, agora voltou. Desculpa, Marcelo. Passou um avião Imagina. aqui no sinal. Estava falando exatamente isso, né? Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, né, Vanessa? E quando você caiu, eu estava contando assim que você justamente estava falando por que você veio realmente para Bauru com essa concentração de gado, enfim, de gado de corte. Então, eu acabei me envolvendo, né, com a pecuária de corte na região e assim, com bons resultados, com bons conhecimentos, assim, produtores vamos dizer, de vários tipos, né, Marcela? Tem aquele produtor que investe e sabe por que investe, tem aquele produtor que não investe porque ele não tem consciência de que se ele investir, ele vai ganhar mais, ele vai produzir mais, ele vai ter um retorno melhor. Então, Sim. nesse sentido, a gente veio para a região, eu fui e voltei, agora a gente está trabalhando junto novamente, né? Na região de Bauru até Presidente Prudente, essa região que eu fico hoje instalada. Que é uma região muito importante para a pecuária, né, Van? Se parar para pensar Sim. assim, né, com certeza, né? Se você pegar a região de Marília, Bauru, nós somos a terceira região com o maior número de cabeças no estado de São Paulo, né? Então, se você pegar a nossa região aqui de Bauru, Marília, até Presidente Prudente, nós somos a terceira região com o maior número de cabeças do estado de São Paulo. Olha só, não tinha essa informação. Importante para a gente poder aí a identificar onde estão os mercados na pecuária de corte. Por outro lado, é uma pecuária mais a pasto, fazendas mais de vacas, né? Vacas de cria, poucos confinamentos, mas a gente ainda tem bastante confinamento nessa nossa região. Muito legal. E era o porquê da gente estar aqui hoje, né, Marcelo? A gente está entrando no final, né, do ciclo do confinamento agora, né? Que o confinamento foi uma estratégia para o período da seca. Então, esperamos que estamos entrando na fase final desse confinamento e, consequentemente, da seca também, né? É isso aí. Bom, e aí, então, por que eu chamei a Vanessa? Porque a gente estava conversando na semana passada, por que a gente resolveu fazer essa live hoje? Justamente nós estamos vivendo um momento agora que a gente olha uma oscilação no valor da arroba. E esse sempre foi um terror do confinador, porque o confinador, diferente de quem está com gado no pasto, que está fazendo recria, tem menos tempo para conseguir lidar com uma situação como essa. O boi está quase pronto, precisa ir embora, né, Vanessa? Então, a gente tem visto assim que tem muita gente realmente preocupada em como manter a margem agora, muita gente fazendo conta para saber se vai fechar boi de novo ou não, enfim, aquela dúvida enorme na cabeça do pecuarista. E aí, nesse cenário, muitas vezes, a gente ouve falar do tempo em que se usava a cama de frango como alimento para os bovinos confinados, para baratear o custo da diária. E justamente hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos falar assim, que já que não pode mais usar essa cama de frango, né? O que a gente pode fazer? Vanessa, a maioria de nós já sabe que não pode usar e tudo mais, de nós, os produtores, já tem essa informação, né? Um questionamento, né? Nas últimas 2 semanas houve um caso, né, onde foi encontrado em Minas e depois uma fazenda em São Paulo com o uso da cama de frango, né? Se a gente for olhar pelos dados históricos, né, a cama de frango ela já não pode ser usada há 20 anos, né? Desde o início
né, desse século XX, a gente não pode mais usar a cama de frango. Não por conta disponível, a gente sabe que ela é, né? Mas, assim, o produtor rural que hoje é pego usando esse tipo de material, né, que é o resíduo da granja, né, dos aviários, ele está sujeito à aplicação de leis e penalidades. Né? Então, assim, por quê? Por conta de um risco sanitário e também por conta da sanidade dos animais, porque isso causa um problema na sanidade dos animais, né? Que é a vaca louca, o botulismo, a salmonela, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente está dando resíduo de fezes para os animais consumirem, os ruminantes, os bois. Né? Então, isso acaba atrapalhando a saúde dos animais, consequentemente também. Se nós ingerirmos esse alimento intoxicado, nós também vamos ter problemas, né? Se a gente pegar acho que em 2021, a gente teve um caso parecido com esse, e a China, por exemplo, que é um dos nossos importantes exportadores, né, importadores de carne, né, eles ficaram 13 dias sem exportar. Sem importar, na verdade, né? Se a gente pegar aqui em 2021, a média mensal de exportação do Brasil para os outros países é de 150 milhões de toneladas de carne, né, por mês. Se ficar aí 13, 15 dias sem exportar, são 60 mil toneladas que a gente deixa de exportar. Né? E se a gente consegue aumentar o preço da arroba, porque a gente veio falar do preço da arroba, né? Claro. A gente consegue, né, o preço da arroba melhor com o quê? Quando a gente aumenta a demanda. Se corta a exportação, o que acontece? Não tem demanda. Né? Então, o preço da arroba tende a cair. E o produtor fica triste com isso, né? O produtor fica bem triste com isso. Com certeza, né? E é importante, eu acho até importante colocar, né? Porque muitas vezes é uma situação que leva isso a acontecer, né? Mas, assim, antes de falar isso, eu queria dizer o seguinte, que desde que eu me conheço por criança, eu nunca vi, assim, o agro com tanto orgulho de defender o país, de hastear as bandeiras do Brasil, sabe? E quando a gente tem uma situação que a gente está vivendo agora, como essa, o país perde muito. O país vinha numa crescente de valorização, vem numa crescente. Durante muito tempo, a gente não tinha significância no mercado de exportação. Hoje nós temos, somos um exportador enorme. Então, a gente entende que o país perde e, com isso, o valor da arroba cai, o valor do bezerro cai. E, muitas vezes, vai ter gente desempregada, porque os pequenos produtores, que têm menos informação, não conseguem fechar a conta. Então, dito isso, eu gostaria assim, de dar uma introdução nisso e até para a gente fazer um combinado aqui hoje. Porque você que está assistindo isso, que vai ter acesso a essa informação, que está assistindo isso que a gente vai falar aqui hoje, para você conseguir fazer alguma coisa diferente, se você entrar nesse programa, nessa live, nesse programa, com o copo cheio, ou seja, você já sabe bastante, você já tem bastante conhecimento, você já engorda, já sabe como fazer. Mas se você não esvaziar um pouco o seu copo, não vai ter espaço para a gente colocar um pouco de informação adicional aí. E eu queria te explicar assim, por que muitas vezes o nosso cérebro nos leva a tomar decisões equivocadas, né? Porque lá na antiguidade, no momento em que o homem precisava caçar, né, Vanessa? Precisava fugir da caça, precisava caçar. Então, nesse momento, quando você está numa situação de risco, de perigo de vida, por exemplo, você tem que pensar rápido. Pensar rápido por questão de sobrevivência. E, às vezes, a gente é induzido a pensar rápido no momento de escolher um ingrediente, por exemplo, para fazer uma dieta. E essa necessidade de pensar rápido, de escolher, é o nosso cérebro primitivo que está nos fazendo tomar essa decisão. E não é uma decisão pensada, muitas vezes não é uma decisão que leva à lucratividade. É para apagar um incêndio, uma emergência, mas você tem que saber que você vai sempre ter esse instinto de ter essa reação. Porque é um instinto primitivo, é natural. Agora, o que nós vamos te dar hoje é ferramenta para que você pare, olhe um pouco mais de fora e analise. Então, o meu convite é, ao invés de falar assim, Marcelo, não dá para fazer isso esse ano, não consigo fazer isso, não dá para fazer isso, é aniquilar essa frase de uma vez por todas e pensar o seguinte, o que eu posso fazer para conseguir? Como eu vou conseguir hoje? Então, nós vamos deixar esse combinado aqui, que a Vanessa vai falar bastante coisa legal, e você que está aí assistindo vai pensar como eu consigo aplicar isso dentro da minha realidade, dentro do meu confinamento, lá dentro da minha engorda. Bom, Vanessa, você acha que hoje ainda, nesse cenário, né, para contribuir um pouco assim com essa necessidade, você tem bastante conhecimento, você fez especialização. Me fala assim, o que o pessoal tem falado, assim, por exemplo, se você fosse dar um exemplo assim, de grandes pensadores para reforçar isso que a gente falou, o que você diria para a gente hoje? Então, Marcelo, na verdade, né, eu que queria perguntar isso para você. Você falou aí da nossa, né, porque você está fazendo, você vem com esse programa, né, você veio com essa ideia, né, de que realmente a gente sempre fala, o que engorda o boi é o olho do dono, né? E assim, você falou dessa primitividade, da gente mudar o nosso olhar, sendo que esses pensadores, né, a gente precisa de referência dentro da pecuária. E você vem colocando isso nas suas aulas de profissionalização até das fazendas, dos produtores rurais, né? Eu gosto muito, né, de uma frase do Fernando, né, do Fernando Penteado, que ele fala, né, que o Brasil é um país que se acha muito, que observa pouco e não mexe quase nada. Olha só. Né? E isso é bem aquilo que a gente vem falando, que é o que você tem colocado para a gente. Né? E se a gente pegar aqui hoje, se a gente não trabalhar com eficiência e com produtividade, com certeza muitos produtores vão deixar de existir, né, por conta disso.
né, por conta da falta de eficiência, da falta de profissionalismo e também, consequentemente, da produtividade, porque a gente vende a carne, né? A gente não vende o miúdo do boi. Isso entra, mas a gente vende a carne. Então, fala um pouquinho, o que você acha desses pensamentos primitivos, né? Pois é, Vanessa, eu sempre falo o seguinte, o que te trouxe até aqui, né, o que te deu lucro até aqui, não necessariamente é o que vai te levar a ter lucro daqui para frente. Então, nesse sentido, assim, de controle, de medida, às vezes a gente olha alguns números, algumas informações, e a gente fica um pouco assim assustado, porque 80% de quem mexe com boi, muitas vezes não tem uma balança, que é individual, que é aferida, não pesa o gado, né? E aí, com certeza, como é que eu vou ganhar dinheiro? Imagina uma situação assim, para a gente fazer uma comparação. Bom, então, eu tenho uma conta no banco, mas eu não vejo o saldo. Aí eu coloco o dinheiro lá e tiro o dinheiro, mas eu não vejo o saldo. E o saldo é o ganho de peso. Então, pensando que o ganho de peso é importante, assim, pensando em outras medidas também, vamos falar um pouco, Vanessa, conta um pouco pra gente, assim, porque é tão errado, assim, as pessoas fazem isso, os confinadores, o produtor, ele faz isso. E é um erro de conceito. E eu gostaria de entrar nesse erro de conceito. Por quê? Quais são as desvantagens, quais são os problemas quando você olha só para o valor da diária do confinamento para fazer a sua conta? Qual que é o problema de olhar, os problemas, né, de olhar só para o valor da diária, Vanessa? O que você vê nesse sentido? Ô Marcelo, se a gente pegar o boi, né, eu penso assim, se a gente pegar o boi que vai entrar no confinamento, nós temos que construir esse animal. Né? A gente tem que, desde a gestação, né, da gestação, a gente tem que construir esse animal que vai para o confinamento, se a gente está falando de produtividade e eficiência. Né? Então, eu preciso saber, para eu me tornar eficiente, qual é a taxa de rotação que esse animal vai passar a vida inteira dele, porque isso influencia no consumo de matéria seca, no consumo de alimentos, e é o que faz ele ganhar o peso. Né? O ganho de peso diário, o custo da roupa produzida em várias fases da vida desse animal, não só no confinamento. Quanto esse animal ganha de peso ao longo da vida para ele ser um animal que vai trazer uma rentabilidade? E por último, né, Marcelo, esse rendimento do ganho. Né? Quanto que esse animal ganhou livre, né? Quanto de carne que esse animal ganhou depois, no final, lá no confinamento. Porque muitas pessoas às vezes pensam, nossa, o meu animal ganhou 1,8 kg no confinamento. Mas como que esse animal entrou no confinamento? Então, o animal que a gente vai construir no confinamento, que a gente vai terminar, o final dele, ele tem que ser construído desde a gestação, né? Com programa, hoje a gente tem vários programas fetais que fazem com que esse animal já esteja predisposto a ganhar muito peso. Né? Então, para que a gente faça isso, no mínimo, a gente precisa de uma balança, né? No mínimo. Desde sempre, né? Ter uma balança e fazer os controles, né? Ter esses controles na mão. Começar realmente a achar menos e medir mais. Né? Medir mais, ter mais controle daquilo que eu tenho na minha propriedade. Muito bom, isso aí. Eu acredito nisso, né? E hoje, né, Marcelo, falando das contaminações, falando desse assunto que veio, né, que foi a cama de frango, que não só a cama de frango, a gente tem várias situações de contaminações, não só a cama de frango. Fala um pouquinho, você que vem trabalhando aí com um nível, né, de eficiência um pouco maior, que é trabalhar em relação a essas outras contaminações. Fala um pouquinho para a gente disso que você tem visto no mercado, o que você tem feito, né? Legal. Em relação a essas outras contaminações, porque eu não preciso só ver o ganho de peso do animal. O que atrapalha esse ganho de peso? Né? O que vai influenciar para que esse animal não ganhe peso? Fora a falta de controle, a falta de balança e a falta de planejamento e estratégia. É isso aí, Vanessa. Eu acho que falar de contaminação pesada, que nem a gente viu agora, há um tempo atrás a gente viu um caso, né, com uma morte de mais de 1.000 animais. E falar de contaminação pesada é importante, é necessário, porque é aquela coisa assim, nunca aconteceu aqui em casa, mas um dia pode acontecer. Então, é claro que pensando em botulismo, pensando numa contaminação, por exemplo, num resíduo que tem uma quantidade muito grande de uma micotoxina potente, que vai matar muitos animais, isso é um problema seríssimo. E esse problema, ele também afeta o lucro quando ele acontece em doses menores, né? Quando eu tenho pequenas contaminações. Mas por que isso acontece hoje? Porque muitas vezes o alimento que eu estou fornecendo para o boi é um alimento que está exposto ao tempo, ou se não está exposto ao tempo, está armazenado num local onde ele não tem uma proteção importante em relação à chuva, em relação à interferência dos fatores climáticos nas condições, na qualidade desse alimento. Então, eu tenho assim, focado e tenho falado muito em como controlar, como acessar, como saber a qualidade sanitária desses alimentos. Pensando que o chão é contaminado, o chão tem muita bactéria. E muitas vezes esse alimento está armazenado no chão, que vai terra junto, enfim. E, por outro lado, antes desse alimento chegar no confinamento, esse alimento que pode ser um resíduo, antes dele chegar no confinamento, ele teve contato com uma série de patógenos também, e ele também estava armazenado. E as condições de armazenagem muitas vezes não são ideais, porque não se tem espaço necessário para armazenar. Às vezes o confinamento que é bem feito, ele cresce. E se você não tem um planejamento desse crescimento, fazer um crescimento ordenado da atividade, possivelmente o número de bois cresce, aperta um pouquinho, aí depois constrói um curral, e aí depois lá na frente vai construir o galpão, os barracões de armazenagem. Isso é um sinal, um sintoma de uma falta de planejamento. E aí esse alimento não vai estar bem armazenado. Então, as contaminações, elas acontecem porque os alimentos têm atividade de água muito alta.
E hoje, a gente consegue medir a atividade de água. Não são todos os laboratórios que fazem, mas é barato, relativamente barato, é mais ou menos metade do custo de uma análise NIRS, fazer uma atividade de água, e eu consigo saber a chance que aquele material tem de estragar. Mas não estragar, apodrecer, de perder qualidade. Um material que está armazenado que esquenta, como uma polpa cítrica, uma torta de algodão que está esquentando, isso é comum. A gente trabalha muitas vezes com termômetro no infravermelho e vê que esquenta. Esse material está sendo fermentado e a fermentação é o consumo da matéria seca, o consumo da energia do carboidrato que está ali pelas bactérias que estão fermentando e esse carboidrato deixa de ir para o boi. Então esse boi está ingerindo alimento com menor valor nutricional. E aí na hora de fazer a conta lá no final, para calcular o meu ganho de peso, meu valor de arroba engordado, o rendimento do ganho, eu vou saber que eu posso ter perdido, por exemplo, 15% de valor nutricional desse alimento que eu estou usando ali. E na hora que eu fiz a previsão de ganho de peso no meu programa, eu usei, por exemplo, uma silagem de espiga com 83% de NDT. Só que essa silagem passou por um processo fermentativo, perdeu de 15% a 20% de NDT durante a armazenagem. E aí que meu ganho de peso vai diminuir 200 gramas lá no final. Então, se algumas vezes a gente tem redução de ganho de peso e não sabe por quê, essa é uma das causas. E existe um outro problema, que é que essas contaminações menores, elas acabam sobrecarregando um rumen, que é uma câmara fermentativa que já está trabalhando assim a milhão, que é o motor do boi, que é dali que vai sair o ganho de peso. Então, Vanessa, o que eu vejo é que muitos pecuaristas, eles sabem que tem alguma coisa errada já, eles estão atentos, eles querem melhorar, eles estão procurando, né? Mas não sabem exatamente o que é, não sabem exatamente por onde começar. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente faz quando a gente se reúne para conversar é dar uma orientação de um passo a passo, sabe? Para melhorar esse controle, para trabalhar lá na frente, para melhorar o valor da arroba engordada. E já que nós aprendemos muito, né, quando a gente faz comparação, eu queria assim, te pedir para falar um pouco como você vê a evolução, por exemplo, lá na agricultura. O pessoal da agricultura, a evolução nesses últimos 10, 20 anos, o que eles fizeram, o que eles trouxeram para dentro da agricultura, por exemplo, como a gente pode trazer esse exemplo para ajudar quem está no gado hoje? Bom, Marcelo, eu estava pensando aqui quando faz um tempo que eu não faço nenhuma palestra, né? E na palestra eu sempre usava a agricultura como um exemplo, né? O que eles fizeram para mudar o cenário da agricultura, né? Se a gente pegar lá nos anos 60, a gente pegar quanto eles produziam no milho, do milho, da soja por hectare por ano, né? E comparar com o que é produzido hoje por hectare ano, né? O que eles fizeram para ser eficientes, serem rentáveis? Eles aumentaram a produtividade, né? Para eles aumentarem essa produtividade, o que eles tiveram que abrir mão dos controles, né? Melhorar o adubo, fazer uma análise de solo, trabalhar hoje, a gente tem equipamentos que fazem até sozinho, né? Uma semeadura, tem equipamentos que fazem isso sozinho, que nem precisa mais de gente, né? É monitorado por GPS, por drone, né? Por várias tecnologias, né? Além de aumentar a produtividade, eles tiveram que melhorar, né, e abrir mão da tecnologia, né, e colocar uma tecnologia de ponta. Hoje se fala em pecuária 4.0, né, agricultura 2.0, né? O que é isso, né? É quanto de evolução eles tiveram para chegarem onde está hoje, né? Para chegarem onde está hoje. Então, assim, e na pecuária, né? Como que a gente está? Se a gente pegar dados de degradação de pastagem, 80% da área do Brasil é degradada. Então, assim, se a gente pegar confinamento mesmo, né? A gente está falando de confinamento, mas hoje nós temos o quê? 10% do rebanho nacional é confinado, né? Então, o que a gente precisa? Para exportar mais, precisamos produzir mais. Então, aumentar a nossa capacidade de produção, né? Aumentar a nossa produtividade, né? E quando você fala sobre esses controles, Marcelo, o que você, além disso que a gente está falando de produção, de produtividade, eu sei que eu tenho que abrir mão de controles, né? De gestão até, né? E o que você diria, assim, dentro de uma propriedade, principalmente no confinamento, que é onde o olho do dono faz com que o bicho engorda, né? O que você acha que seria importante controlar, né? Para a gente ter esse aumento da produtividade e, consequentemente, aumento da rentabilidade das fazendas, principalmente no confinamento. Então, e aí você estava falando aqui, eu lembrei de uma coisa, né? Imagina que um piloto de teco-teco, ou um piloto de planador, um piloto de planador que sabe pilotar um planador, entra num Boeing. Para controlar um Boeing, a diferença assim, o nível de informação, de conhecimento é muito maior. Então, eu vejo que boa parte de confinadores que tem aí 1.500, 2.000 bois no coxo, estão ali fazendo aquela atividade e vão no confinamento todo dia e anotam as coisas, e tem as anotações, mas de alguma forma acaba criando um conceito que já está bom. Que do jeito que está indo até ali, já está bom. E aí, de repente, quando tem uma oscilação maior em algum fator não controlável, se o confinador não tem mecanismos de proteção, contratos, opções, enfim, não tem mecanismos de proteção do preço no momento da venda, ele vai vender tudo no mercado spot, ele está exposto a esse risco. E muitas vezes o que estava funcionando não vai dar certo mais.
Então, eu vejo que bons confinadores ainda não entraram nessa parte que seria esse controle lá no final. Mas eu vou falar um pouco antes, porque hoje o nosso objetivo aqui vai ser muito voltado, está sendo, né, muito voltado para a parte de nutrição, que é o que a gente ama, que a gente gosta, é o que a gente vive, né, é o que a gente trabalha. Então, eu penso o seguinte, o que precisa controlar? Precisa controlar os alimentos que estão sendo usados, né, no confinamento, precisa controlar os animais e precisa controlar as pessoas. Então, gestão de alimentos, gestão dos animais, gestão das pessoas. E aí, nesse sentido, as pessoas, muitas vezes, são, assim, muito importantes. É o que faz a diferença. E antes da gente começar a falar, e não é o nosso tema hoje, mas falar, por exemplo, em formas de motivar a sua equipe, em formas de fazer com que a equipe mesmo enxergue situações que estão sendo feitas de uma forma, vamos dizer assim, adaptada. Porque nós temos uma coisa que é cultural no nosso país, que é fazer de forma adaptada e achar ainda, olha, estava tão difícil fazer isso, eu fiz assim, consegui resolver. Tá, conseguiu fazer e resolver. Mas isso é um erro, porque fazer de forma adaptada perdeu completamente o controle e lá no final isso vai aparecer. Quem erra mais durante os dias de confinamento, então, por exemplo, você tem um fator que influenciou de forma importante a quantidade de nutrientes, não vou nem falar de alimento, vou falar de nutrientes que aquele bom ingeriu naquele dia, isso vai afetar o ganho de peso. Quanto maior o número de dias que isso acontecer, lá na frente vai ser pior. Então, acho que esses 3 pontos são muito importantes. Vanessa, vamos começar a destrinchar um pouco mais isso. Vamos começar falando nos animais. Pensando nos animais, que a gente precisa realmente, em ordem de prioridade, o que a gente precisa controlar nos animais? O que você falaria para o nosso espectador que está aqui hoje? Olha, Marcelo, quando a gente pensa num animal que vai entrar no confinamento, a gente primeiro precisa avaliar a sanidade desse animal, se ele está apto a entrar no confinamento, né? Fazer um check-up dele, né, do peso desse animal, da onde que ele veio, o que ele comia antes, né, porque eu também passo por um período de adaptação desse animal, né, o que ele vai comer, para a gente não dar aquele susto no bicho, né, e eu acho que primordial é a pesagem desse animal. A gente tem que ter o peso desse animal, o que ele vai comer, quantos dias que ele vai ter para ganhar o peso final, para chegar até o peso final, né, então a gente tem que ter os dados, né, o planejamento, com quanto de peso que ele vai entrar e com quanto eu vou abater esse animal. Acho que isso é a primeira tomada de decisão que a gente tem para colocar a estratégia. Isso antes do boi lá no coxo, né? Isso no planejamento. Então, eu preciso saber com quanto esse animal vai entrar no confinamento e com quanto ele vai sair, para eu calcular quantos dias esse animal vai ficar no confinamento. Eu acho que primordialmente seria isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta ou se era... Então, tem que ter esse controle. Né? A toma das primeiras tomadas de decisão qual que é o peso inicial e qual que é o peso final. Que tipo de animal que vai entrar nesse confinamento para eu determinar que tipo de alimento eu vou fornecer. Você falou bem, né? Quando o animal, quando a gente tem um tipo de alimento disponível, será que esse tipo de alimento vai até o final daquele confinamento, daquele período? Né? Será que esse alimento tem um valor nutricional para suprir a necessidade do animal? Porque muitas vezes a gente fala, um alimento, eu pego um bagaço de laranja, por exemplo, tem uma umidade muito alta antes do bagaço de laranja do que uma cama de frango. Então, qual é a estratégia, qual é o alimento que eu vou utilizar para esse animal nas condições que eu tenho na região que eu trabalho? Eu vou produzir a minha silagem, né? E se você não olhar um pouco do histórico, o que vem acontecendo com esse animal, porque às vezes o animal chega no confinamento e passou por um histórico de privação alimentar assim importante, e ele pode até responder um pouco, mas possivelmente não vai ser a melhor solução, não é o que a gente mais quer, né? Não é o que a gente mais quer, a não ser que o valor pago na arroba desse boi magro seja muito interessante. E aí, se você não pesa o animal, não faz isso na ponta do lápis, como é que você vai saber se está interessante ou não? Então, acho que esse ponto de controle de pesagem é tão básico, né, Vanessa? Mas muitas vezes acaba passando desapercebido. Se eu não sei quanto o boi tem de peso, quanto ele vai sair, é a mesma coisa que eu tenho uma conta no banco, eu não sei o que entra e o que sai, mas no final eu não faço conta nenhuma e aí chega uma hora que essa conta vai para o vermelho, que é justamente o que a gente não quer, né? Uhum. E assim, né, Marcela, até a Renata, oi, tudo bem, que bom você por aqui, ela tá falando aqui que a equação da pecuária é bem complicada, porque um fator afeta outros fatores, né, são interdependentes. Seria possível integrar todos eles para tomar a melhor decisão? Uma O que você acha, Marcela? uma pergunta bem interessante, né? Olha, com certeza, se você não considerar, por exemplo, animal, alimento, mão de obra, porque também quando a gente vai propor um desafio numa dieta, a gente tem que conhecer bem a nossa mão de obra. E na hora de tomar essa decisão, talvez seja o ponto mais difícil, né, Vanessa? O pecuarista que tem experiência para considerar todos esses fatores e pesar o quanto cada fator desse vai influenciar lá no resultado final. Mas com certeza, se hoje, você que é confinador, que está aqui com a gente, se hoje você está olhando para isso, se você já está buscando controlar esses pontos para chegar nessa equação que a Renata falou,
com certeza você já está no caminho certo. Talvez você tenha uma ferramenta que te ajude a fazer isso de uma forma mais eficiente. E aí a gente tem que ficar atento, porque hoje o mercado está trazendo cada vez mais informação, cada vez mais novidade, cada vez mais tecnologia. Agora, não adianta nada, eu sempre falo assim, como é que você controla a sobra no confinamento? Você passa lá todo dia de manhã com um papelzinho e uma caneta na mão e anota? Legal. Então, você já está anotando, você já tem uma ferramenta, você já usa uma planilha, papel e uma caneta. Ah, Marcelo, não, eu já passo com o tablet e anoto no tablet e tal, no celular. Ah, melhor ainda. E depois, esse tablet já alimenta direto o meu software de gestão. Opa, aí nós estamos falando de outro nível de tecnologia. Então, para que a gente consiga evoluir na tecnologia, a gente tem que ter um começo. E esse começo é o controle. E esse controle a gente consegue mudando a nossa forma de pensar, a nossa atitude, esvaziando o nosso copo e olhando e falando, o que eu posso fazer de melhor de todas as áreas do meu confinamento. Compra de animais, seleção de animais, compra de animais, escolha dos... Quem a Vanessa falou muito bem, avaliação do status corporal, do status nutricional que esse animal teve antes de chegar ali, da vida, da história de vida desse animal antes de chegar ali, os alimentos disponíveis, o que eu tenho de eficiência de equipe para propor um desafio de dieta para esse tipo de animal. E aí, lá no final, chegar e ter o lucro, né? E Vanessa, me fala uma coisa. Quando a gente vai fazer essa conta, assim, quando a gente precisa chegar numa situação de lucro, lógico, né? Dentro do confinamento hoje, o que o produtor, da tua experiência, o que o produtor assim, ele tem considerado hoje? Quais as variáveis que ele tem considerado para fazer a conta, para ver se ele vai fechar ou não? Hoje, quando um produtor vai escutar, vou fechar animal. O que ele olha hoje, Vanessa, para fazer essa conta, para saber se vai ter lucro ou não? Marcelo, um pouquinho antes até dessa sua pergunta, do que o produtor olha, né? Me assusta um pouco, né? Porque a gente fala de ferramenta de gestão, de boi chipado e de uma série de questões, mas 80% dos nossos pecuaristas não tem uma balança para pesar o gado. Né? Porque quando a gente olha a gente precisa convencer essa turma aí a ter uma balança, pelo menos, né? Eu estou focando nessa questão da balança porque comida. Eu só consigo saber quanto eu preciso de comida se eu souber quanto pesa o animal, porque eu tenho o quê? O consumo é em porcentagem do peso vivo. O consumo de matéria seca em porcentagem do peso vivo. Né? Toda vez a gente fala, ó, o seu boi vai comer tantos por cento de comida do peso vivo. Né? E 80% das nossas fazendas não tem balança. Entendeu? E pessoas assim, renomadas, pessoas que fazem movimentos, né? Não tem balança na fazenda. Entendeu? E aí vem a sua pergunta, então o que o cara tem que olhar em primeiro lugar? Ele precisa colocar uma balança na fazenda dele, né? Ah, mas custa tanto, por exemplo, o seu boi é mais caro que isso. Né? O seu boi é mais caro que a balança. Você coloca 1.000 animais no confinamento. Vou dar um exemplo aqui. 1.000 animais no confinamento. Quanto está custando esse animal que você comprou, esse boi magro hoje? Já está com a balança. Entendeu? Com certeza. Eu não sou vendedora de balança não, viu, gente? Mas assim, é que quando a gente vai fazer o cálculo de quanto esse animal vai consumir, eu preciso saber o peso dele. Né? Não olhar o boi e falar assim, eu acho que esse boi está pesando 13 arroba para entrar no confinamento. Então, vamos dizer assim, que seria um peso que a gente tem aí de confinamento 13, 16 arrobas. Né? Só que eu não sei se ele pesa isso. Né? Que é uma das coisas que a gente... Né? Aí, como que eu jogo para você essa pergunta, que antes de eu ver o peso do animal, o que eu faço para resolver isso, Marcelo? É uma coisa assim, né? Desafio, né? É um desafio. Porque você falou bem, né? A gente sempre vai ver um lote e aí ele fala assim, esse aqui tá com 13 arroba, 13,5, 14, que seja. E realmente, às vezes, esse lote não passou por uma pesagem. Né? E aí fica realmente muito difícil, né? Fica muito difícil porque o que o nosso pai, os nossos pais, os nossos avós faziam de conhecer boi, de engordar boi no olho, e muitas vezes a gente faz e acha que está certo, realmente não funciona mais hoje. Então, vamos então pressupor que a partir de agora a gente já sabe que o cara tem uma balança, beleza, e que ele está buscando tecnologia, ele começou aos pontos de controle para poder ter acesso a uma tecnologia e usar essa tecnologia, porque o primeiro passo é a virada de chave na cabeça. Se a gente virar a chave na cabeça e saber esvaziar o copo, falar como eu vou ter que fazer para melhorar, hoje eu tenho coisas excelentes disponíveis no mercado, muitas ferramentas de gestão que ajudam muito, inclusive na tomada de decisão, que muitas vezes é quase impossível acertar 100% das vezes. Mas falando da parte nutricional, então, da escolha, no momento do alimento, olha, então eu tenho animais, já sei o tipo de animal que tenho. Outro dia eu até ouvi uma provocação de uma pessoa que eu admiro muito, e ele falou o seguinte, que boi eu compro hoje? Enfim. E aí, vou pressupor que você tenha um lote de boi Nelore, né? E boi Nelore com padrão bom, um frame bom, não é o top nem o fundo, é um Nelore bom que passou por uma situação de recria com proteico energético, num pasto com uma lotação boa, com uma boa oferta de volumoso, que na seca teve uma suplementação, uma inclusão maior de proteico energético para continuar numa curva de ganho de peso, por mais que seja menor, continuar numa curva de ganho de peso. E Vanessa, eu vou só fazer um spoiler pequenininho aqui, que esses dias eu fiz um vídeo de umas novilhas que estavam comendo um sal 0,1% do peso vivo, um sal que você conhece. 30 mil pessoas viram essas novilhas e adoraram essas novilhas, não acreditaram que a novilha estava no sal, me pediram para tirar foto do saco.
mas eu conheço a fazenda e só tem pasto e sal, inclusive no vídeo tem o estado da pastagem que estava. Então, como é importante fornecer um produto que dá conta do recado na época da seca. E aí esses dois chegaram no confinamento, e aí, Vanessa, nós vamos precisar, a primeira parte, assim, que talvez, não sei se você começa assim, mas primeira escolha de fibra. O que eu vou botar de fibra efetiva, o que eu vou botar de volumoso para tornar esse confinamento possível de ser feito? O que você diria assim para mim? O que você tem visto, né, que contribui aí no valor da arroba engordada em termos de fonte de fibra, se a fazenda não tem condições de fazer o volumoso dela, ou seja, não planta milho, não sabe fazer silagem de milho, não sabe fazer uma silagem de cana? Que opções que você tem visto, Vanessa, como fonte de fibra aí hoje? E às vezes também não tem área, né, Marcelo? Porque tem muitas fazendas que fazem integração, por exemplo. Uma fazenda que vai confinar e que faz uma integração lavoura-pecuária. Na época que os animais precisam engordar, eu estou com roça, por exemplo, né? Estou com a roça, então ele precisa se planejar em produzir o volumoso na fazenda. Hoje existem alguns confinamentos e algumas estratégias que eu posso usar 100% de concentrado, desde que eu ajuste melhor a dieta desse animal, né? Mas como fonte de volumoso, por exemplo, até a semana passada, por conta do aumento das queimadas, eu vi fazendas não tendo o que fornecer para os animais. Além da falta de volumoso, que normalmente a gente tem na seca, a gente sempre tem que pensar numa suplementação adicional no caso onde acontece um fogo, por exemplo, né? Então, eu vi várias pessoas indo atrás de recursos como o bagacinho de cana, o bagaço de laranja, tem o capulho de algodão, que mais que a gente pode usar como as cascas, né? Em geral, a gente tem casca de soja, quando acha. Né? Então, hoje, o que a gente vive mais é uma falta dessas matérias-primas, né? Dessa fibra. Só que hoje nós também temos estratégias que mostram que eu preciso do mínimo de fibra para fazer um boi engordar. Diferente de quando eu falo de um animal que vai entrar no confinamento e que vai ser um touro, né? Esse animal vai ser um reprodutor. É diferente. Quando eu falo desse tipo de animal, eu falo de um animal, ele precisa de um alimento diferenciado do que um animal que vai para o abate. Né? Então, hoje, tem muitos confinamentos que trabalham com 2% de fibra, 5% de fibra. O que eu preciso ver é a efetividade dessa fibra. Eu preciso ver quanto dessa fibra é efetiva para o animal manter o rumen funcionando e bola para frente. Né? Nós temos a opção do milho inteiro, né? Que hoje a gente fala, nossa, mas o milho não dá, não fecha a conta. Se você for ver pelo volume, né? Pelo valor nutricional do milho e o quanto ele faz o animal engordar, vale muito mais a pena você trabalhar com o milho inteiro do que você ir atrás de uma fibra, que hoje não tem. Né? Então, assim, são estratégias que eu vou abrindo mão de acordo com aquilo que eu tenho disponível, ou na minha região, ou na época do ano que eu estou. Né? Porque pensa, né? Saindo um pouco do nosso roteiro, se 80% dos nossos animais do rebanho nacional, que é de 215 milhões de cabeças, são terminados no sistema de pastagem, e se dessa época do ano eu não tenho pasto, eu preciso ter alguma coisa para alimentar esses animais. Né? Se a gente pegar um animal a pasto, 80%, 60% da alimentação dele é volumoso, é fibra. Então eu tenho que pensar de alguma forma de produzir esse alimento na fazenda. Não tem como. Com certeza, Vanessa. Assim, você está falando isso, eu estou lembrando, eu fiz uma visita ontem, e a hora que eu estava chegando na fazenda, assim, né, uma descida, né, eu olhei do lado direito, o campo de feno, produção de feno, nesse caso ali, verde, 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 porque começou a brotar já, né, obviamente começou a chover pouco, mas começou já, mas pré-secado, produzido assim, eu não contei o número de bolona de pré-secado que tinha ali, mas pelo menos umas mais de 500. Um planejamento de produção de volumoso, muito interessante não, muito importante, eu diria essencial. Então, é uma dica importante. Talvez essa informação não te ajude hoje, mas vamos pensar como essa informação te ajuda no ciclo que vem. Por quê? Talvez a pergunta que eu convidei você a pensar hoje, como fazer, ela não se aplique hoje, mas ela se aplica no próximo ciclo. E aí que é a nossa mudança, talvez uma das principais também, que é de trabalhar com antecipação e planejamento. Então, ter o volumoso disponível para usar no ciclo que vem, hoje, eu digo assim, sem sombra de dúvida, que a principal vantagem competitiva, que é a principal ferramenta para te dar viabilidade no confinamento. Então, se você que está aqui com a gente hoje, ouve essa informação e ela te incomoda, porque você queria uma solução para usar agora, olha o lado bom, olha a boa notícia. Pensa no ano que vem. Pensa em ter a sua silagem. Ah, Marcelo, eu não tenho área para milho, minha terra aqui milho, eu não consigo. Ah, mas eu consigo sorgo. Tem muita evolução genética em semente de sorgo. Ah, mas eu consigo fazer uma silagem de cana. Então, é a vantagem competitiva, porque uma silagem bem feita vai te levar ao lucro lá no ano que vem e talvez nos próximos 10 anos. E se isso acontecer, eu vou dormir tranquilo hoje, porque eu não te ajudei hoje, mas te ajudei o ano que vem. Agora, a Vanessa falou um ponto muito importante. A gente nem tinha, na verdade, pensado, eu não tinha pensado sobre isso, mas que a gente trabalha também, que é o confinamento de grão inteiro. E de grão inteiro, com uma fonte de fibra numa inclusão baixíssima, com os promotores de crescimento que possibilitam um sistema, ele funciona bem, ele chega numa boa conta. Agora, se você, por outro lado, tem um certo poder de compra por ter 1.500, 2.000, 1.000 bois confinados, se você tem relacionamento,
Porque talvez relacionamento, na hora de vender o gado, na hora de comprar o gado, na hora de comprar os ingredientes para a dieta, talvez você pertence, você faça parte de um pool de compra. Então, eu arredondei uma dieta, fiz um ajuste de uma dieta semana passada, de um dos parceiros, nosso parceirão mesmo, que compra com antecedência, que faz parte de um pool de compras, e que estava hoje, Vanessa, com valor de arroba engordada, hoje, de R$167, com valor de arroba engordada, hoje, no meio de peso de 1,8 kg, hoje, R$167 valor de arroba engordada. Essa dieta é real, ela existe e está aqui no meu computador para quem quiser ver. Mas não é a realidade da maioria, e talvez as grandes operações, que estão aí com 10, 20, 50 mil bois, não têm essa capacidade, essa chance de manobra, de armazenagem, de armazenar tudo para o ciclo anterior. Mas, por outro lado, tem um poder de compra muito grande. Então, como a Renata falou, são pequenas informações que vão influenciar para fechar a equação, para tomar a decisão. Agora, se você tem um certo poder de compra, eu digo o seguinte, eu tenho visto, muitas vezes, um bom custo-benefício ainda com compra de bagaço de cana, para poder usar como fonte de fibra, principalmente se na sua região tem caroço de algodão num valor de tonelada relativamente bom, perto dos R$2.000, que é o que está mais ou menos por aí hoje, depende de quem está no Mato Grosso, muito mais barato que isso, mas enfim, né? Esse valor de caroço de algodão, porque aí eu consigo usar a efetividade da casca do caroço, consigo usar a efetividade do bagaço e eu tenho visto que ajuda muito na hora de fechar a conta, né, Vanessa? E você tem nesse sentido, assim, você tem visto alguma coisa diferente? Você falou do capulho de algodão, também entrando muito bem, né? Na verdade, assim, né, Marcelo, hoje, devido à falta dessas matérias-primas, né, o fato de não encontrarmos e não tem, né, nós tivemos que abrir mão de usar produtos, matérias-primas com alto valor energético, né? Hoje, se você pegar confinamentos grandes, hoje a base de alimentação é milho e soja, entendeu? Por quê? Porque os resíduos, eles sumiram do mercado, né? Coprodutos, né, que são os produtos do processamento. Se a gente pegar o farelo de soja, ele é um subproduto, né? Sim. E hoje é um subproduto nobre, né? Se a gente pegar o milho, que é um produto com alta energia e que se nós conseguirmos colocar ele em todas as nossas dietas, a gente vai ter um resultado importante por conta do perfil de fermentação, da digestibilidade, do amido, né? Que vira energia. Então, assim, o que vale hoje é o quê? O que eu tenho disponível, quanto custa produzir a minha arroba e quanto está a arroba do boi hoje. Né? Se a gente pegou no balizador hoje, 304 arroba. 304 e 23 no balizador GPB, exatamente isso. O custo da minha arroba, ela tem que estar menor do que isso. Né? Tem um artigo até do Beef Point, que é o Miguel Cavalcante, é um cara possível, é um cara que tem uma visão. Ele tem um artigo, e eu acredito que isso não está tão longe, que se um confinamento tiver um lucro de 200, 250 reais por boi, já é um baita resultado. Só que como a arroba foi a 340, a gente quer um resultado de 500, porque os custos também aumentaram. Né? Os custos também aumentaram. Mas se a gente ficar entre os 150, 250 reais de lucro por boi, no confinamento, a gente já está tendo um baita resultado. É porque a gente cresceu o olho também, né? A gente quer, porque o arroba foi a 350, eu quero ganhar 400, 500 reais por boi. O que a gente ganha hoje é o quê? Na eficiência e no volume. Né? Então, esse ano eu engordei 50, por que o ano que vem eu não engordo 100, eu não engordo 200? Depende da minha capacidade. Então, assim, quando a gente assim, aceita fazer uma live dessa, a gente não tem noção do que acontece com a nossa cabeça, né, Marcelo? No comecinho eu fiquei nervosa porque caiu a internet. Sim. Né? E eu falava assim, gente, tantas coisas, tantas vertentes, tantas possibilidades que a gente tem de mudar o cenário, de mudar o nosso pensamento, de mudar a estratégia, né? E a estratégia, ela tá aí também, né, para ser quebrada às vezes, se a gente está indo por um caminho ruim, né? Não sei se era esse o objetivo. E o importante, né, quando eu troco uma cama, para finalizar, e vou para uma silagem de milho, olha o salto que eu estou dando de valor nutricional de alimento. Sim. Fora que a silagem, ela pode ter tanto problema como uma cama. Sim. Se eu não manejei bem, se eu não colhi bem, se eu tinha animais no campo, né? Então, assim, uma cama de frango pode ser tão ruim quanto uma silagem de milho mal feita. Então, será que às vezes eu tenho capacidade para ter esse processo dentro da fazenda? Igual você falou, hoje a gente tem a possibilidade de fazer o custo de uma arroba produzida de 270 reais. Mas e daqui 15 dias? Eu não posso prever mais nada, né? A gente não tem previsão de nada. Por isso que a gente não... É uma provocação, né, Vanessa, que a gente até faz com quem está aqui com a gente hoje, com quem é do gado, né? Porque muitas vezes a gente consegue trabalhar com alguns mecanismos de defesa mesmo, de proteção no momento da venda, né? Mas eu gostei do que você falou do milho, principalmente que assim, é muito importante, porque por mais que milho, tá? Mas, cara, milho é sempre milho. Então, quando eu vou falar de energia numa dieta, eu tenho que lembrar do milho. Não tem jeito. Porque, hoje, vou contar um caso de ontem. Um grande amigo meu também me ligou. Tá, Marcelo, eu tô com uma possibilidade aqui, quero fechar uns animais. E me passou os valores de matéria-prima. Ele me passou um valor de polpa cítrica e de casca de soja, mesmo valor para as duas matérias-primas, a R$ 1.800. 1.800 a tonelada. E o milho a 1.930. Então, a gente já de olhar, de bater o olho, você já sabe. Não, mas por que ele não me falou do milho? Por que ele não me passou? Não é porque ele até tinha lá. Não é porque ele não tinha. É porque ele falou assim, nossa, o milho tá caro, e aí, de repente, uma coisa que fica na nossa cabeça, o milho tá caro,
Então, vou tentar a polpa e a casca, que é mais barato, 1.800. Só que a viabilidade disso, o programa nem... assim, de olhar, você já sabe, o programa de formulação não puxa de jeito nenhum, vai puxar o milho. Um jeito eficiente de usar o milho. E quando a gente fala em eficiência produtiva e em controle, acho que o último ponto que vale a pena a gente conversar um pouquinho, Vanessa, falando de eficiência produtiva e controle, é a questão dos aditivos, dos núcleos, dos promotores de crescimento, né? Fala um pouco para a gente, assim, da importância de se usar um bom núcleo, um bom promotor de crescimento nas dietas dos confinamentos. É assim, né, Marcelo? Nossa, muitas vezes a gente já escutou, é um pozinho mágico, realmente, é um pó mágico que faz uma baita diferença, né? Porque assim, hoje a gente fala muito de ambiente ruminal. Então, o maior valor nutricional que a gente tem é a proteína microbiana. Então, é o quê? É dentro do rumen. Então, se a gente valoriza, se a gente mantém o rumen funcionando bem, eu tenho proteína microbiana. Ela tem 75, 80% de proteína bruta, um pool de proteína microbiana. Sim. Então, se eu favorecer o crescimento microbiano dentro do rumen, o que eu faço? Eu tenho bom desempenho. Entendeu? E eu consigo isso o quê? Usando bons alimentos, alimentos que digerem bem e aditivos que fazem o quê? A promoção desses micro-organismos, que fazem o quê? Que auxiliam no crescimento deles. Né? Ou seja, inibo bactérias que não são boas, né? As patogênicas, para que os micro-organismos do rumen se multipliquem e virem o quê? Proteína microbiana de alto valor biológico. Então, quando a gente trabalha com pré-bióticos ou probióticos, a gente está favorecendo quem? Crescimento microbiano, desempenho alto. Né? Então, é isso que a gente vem falando, né? Na minha tese de doutorado, eu trabalhei muito com isso, ambiente ruminal. Eu tenho que favorecer o ambiente ruminal, eu tenho que ter pH, eu tenho que ter temperatura, eu tenho que ter falta de oxigênio, né? E eu tenho que ter um ambiente, a câmara de fermentação em si, um ambiente propício para o crescimento de micro-organismos. Então, o rumen é isso, né? O ruminante é isso, né? A gente nunca pode esquecer de quem que a gente está falando, né? Que é o boi que tem uma câmara de fermentação e ele precisa de um ambiente propício para o crescimento de micro-organismos. Os aditivos nada mais fazem o quê? Melhora a conversão dos alimentos, a proteína dos alimentos, a energia dos alimentos, para que eu promova o maior crescimento microbiano. Vou fazer um gancho aqui, hein? Vou fazer um gancho aqui, porque tudo isso que você falou, e a gente vê muitas vezes o produtor de leite também na nossa frente, né? Olhando muito mais para isso, para essas condições de rumen, e me lembrou do uso de levedura viva que consome oxigênio no rumen, que melhora o ambiente ruminal, né? E no leite isso já é muito usado, né, Vanessa? No corte nem tanto ainda, né? Você tem visto bastante por aí isso, não? Sim, a gente usa, né, as leveduras. Hoje a gente tem taninos que fazem também essa limpeza, vamos dizer assim, uma limpeza ali no ambiente ruminal, né? Saponinas, a própria monenzina, virginamicina, narazina, flavomicina, são vários aditivos que fazem o quê? Melhora o ambiente ruminal. Para quê? Para melhorar o crescimento microbiano, para melhorar a digestibilidade da fibra, da energia, da proteína do alimento. Então, muitas vezes, até se eu tenho um alimento ruim, se eu tenho um bom aditivo, eu consigo, de alguma forma, melhorar o desempenho dos animais, porque eu melhorei a condição do rumen para crescimento microbiano. É isso aí. Muito bom. Bom, eu acho que nosso objetivo aqui hoje foi cumprido, né? Para você que pegou só uma parte, nós começamos falando hoje de um assunto polêmico, que muitas vezes, no momento onde você tem uma dificuldade enorme para fechar a conta, para conseguir ter viabilidade, a gente acaba vendo situações onde existe a tendência a se buscar alimentos muito baratos. Falando de alguns casos de problemas com cana de frango, especificamente, um alimento que é proibido há tantos anos e que, de vez em quando, a gente ainda vê um equívoco por parte de alguns produtores achando que vão se beneficiar, mas que normalmente não tem os pontos de controle do confinamento na mão e não sabe o valor da arroba engordada. Então, abaixa o custo da dieta, botando um resíduo tão contaminado como esse ou outros resíduos contaminados e lá no final não sabe o quanto vai ganhar, porque justamente não tem o controle do confinamento na mão. Falamos do principal mecanismo de controle, que é a pesagem, que é importante, que tem que dar um jeito, tem que se virar, tem que pesar. Falamos também do principal desafio do confinamento, que é o volumoso e do planejamento da produção desse volumoso para o próximo ano, para os próximos ciclos. Eu te pedi desculpa se você não conseguiu ter uma solução hoje, mas deixando aqui uma solução para o ano que vem e, quiçá, para os próximos 10 anos. E, finalmente, falamos de fontes de energia, da parte de controle, da parte de ambiente ruminal, já que a Vanessa bem colocou, ela é especialista nisso, fez o trabalho de dissertação dela de mestrado lá na Exalc e falou com muita propriedade da importância de se melhorar o ambiente ruminal. Vanessa, eu te agradeço bastante por ter aí se disponibilizado a vir fazer essa participação com a gente aqui no programa. Te dou parabéns pela técnica que você é, pelos resultados que você tem obtido. E se você que está aqui com a gente hoje gostou, tem alguma dúvida, precisa de algum tipo de ajuda, eu vou pedir para ela botar o Instagram dela nos comentários. Pode, segue a Vanessa lá, segue a gente também, Valor Animal Fazenda, fique à vontade. O nosso objetivo é contribuir para o lucro dos confinamentos lá no final da pecuária de uma forma geral. Vanessa, um grande abraço, se despede aí da turma. Vou deixar você falar um pouquinho antes da gente encerrar essa sessão aqui do programa. Opa, tivemos um probleminha de conexão. Ô, Marcelo. Voltou. Não, estou aqui. Eu queria agradecer e dizer que estou à disposição. Às vezes fica muito vago, né, o assunto, mas assim, eu estou muito feliz porque minha cabeça deu uma virada de chave, né, meu copo estava vazio,
né? Então, eu acabei aprendendo também e lembrando, né, das nossas origens, né, que a gente está aqui mesmo é para linkar o rumen. Então, isso que ficou de lição até para mim mesmo, sabe? Porque às vezes a gente esquece, e a gente está falando tanto de controle, de gestão, de ganho de peso, mas o que faz tudo isso acontecer, né? É o rumen, né? Então, a gente tem que lembrar dele às vezes também. E agradecer a todos que participaram também de alguma forma, Renata, o pessoal que entrou aí, falou um joinha para a gente. Né? Muito rica a nossa live aí. E muito obrigada, Marcelo. Vanessa, eu que te agradeço. Você falou uma coisa importante também. Quando a gente se abre, né, para ajudar o próximo, para se pôr à disposição a serviço, a gente sempre tem uma retribuição. Né? Eu também aprendi muito hoje. Coisas que realmente a gente só consegue porque duas cabeças sempre vão pensar melhor que uma e uma equipe coesa vai te levar com certeza a um bom resultado na fazenda. Pessoal, um grande abraço a todos. Essa live vai ficar disponível aqui no Instagram e também a gente tem lá no nosso acervo do programa. Então, tenham uma ótima tarde e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Um grande abraço, Vanessa. Abraço. Tchau, tchau, Marcelo. Tchau, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.